Olá a todos, sejam mais bem-vindos. Mais uma aula. Hoje falando sobre as questões de análise de 2004. Vamos resolver as questões relacionadas à área de máquinas, mecanização agrícola e agricultura de precisão que aconteceu nessa prova ENAD no ano de 2004. Então, nós tínhamos lá um enunciado que era referente às questões 14 a 16 do ano de 2004. Então, as questões 14 a 16 devem ser respondidas com base no enunciado abaixo. Uma cultura do feijão será implantada com espaçamento de meio metro entre sulcos de plantio e de 10 centímetros entre plantas dentro da linha de plantio. Então, nós temos a cultura de feijão, utilizando meio metro entre fileiras e 10 centímetros entre plantas. Então, o que nós já podemos inferir sobre o enunciado? Vamos relembrar aqui? Nós sabemos que 1 hectare é igual a 10.000 metros quadrados. E 10 centímetros, né, que é o espaçamento entre plantas na linha, nós temos 0,10 metros. Então, se 1 hectare tem 10.000 metros quadrados, ao pegar hectares e dividir pelo espaçamento da cultura, 0,5 metros, eu obtenho a quantidade de linhas e fileiras que eu tenho em 1 hectare. Então, 10.000 metros quadrados dividido por meio, significa então que eu tenho 20.000 metros de linhas ou de fileiras em 1 hectare. Então, já descobri que eu tenho 20.000 metros. E eu vou ter entre cada planta 10 centímetros. Então, vejam. Então, se cada planta fica 10 centímetros uma da outra, 0,10 metros, se eu pegar 200.000 metros de linhas, de fileiras, que é que eu tenho em 1 hectare, e dividir por 0,10, eu vou ter plantas em 1 hectare. Porque aqui é 20.000 metros de linhas em 1 hectare. Dividido pelo espaçamento entre plantas, que é 0,10, eu obtenho 200.000 plantas por hectare. Tá? Então, essas são as primeiras impressões que nós temos dessa questão e os primeiros cálculos que vão nos ajudar a responder as perguntas na sequência. Então, vamos à pergunta 14. A pergunta 14. A população de plantas por hectare será de 20.000, 100.000, 200.000, 500.000 ou 1 milhão de plantas. Já vimos pela resposta anterior que, como 1 hectare que tem 10.000 metros quadrados, ao dividir pelo espaçamento meio, eu tenho 220.000 metros de linha. E ao dividir 20.000 metros de linhas pela quantidade, pela distância entre plantas, que seria 0,10, eu vou ter então 200.000 plantas em 1 hectare. Então, neste caso, a resposta correta seria a letra C. Já tínhamos feito o cálculo lá no enunciado, né, entendendo o enunciado da questão. Questão 15, considerando que as sementes do cultivar têm um peso, uma massa aqui de 22,5 gramas por 100 sementes, com poder germinativo de 90%, a quantidade de sementes necessária para a semeadura de 1 hectare será? Então, qual a quantidade de sementes que eu preciso para semear 1 hectare? Considerando que cada 100 sementes tem 22,5 gramas e que o poder germinativo é de 90. Veja, se eu tenho 100 sementes, tenho uma massa de 22,5 gramas, 200.000 sementes, nós vimos na questão anterior, que seria a nossa população de plantas, tem X gramas. Fiz uma regrinha de 3 aqui, tá? Então, 100 sementes tem uma massa de 22,5 gramas. 200.000 sementes teriam uma massa de X. Regrinha de 3, fazendo o procedimento, 20.000 vezes 22,5 dividido por 100. Isso vai dar igual a 45.000 gramas, que passando para quilo seria 45 quilos. Mas o que eu tenho que levar em conta? Que eu tenho um poder germinativo apenas de 90%, ou seja, 10% vai morrer dessa semente, não vai sobreviver. Então, eu tenho que jogar um pouco mais de sementes para eu obter as minhas 200.000 sementes ou plantas, né, que é o que eu quero. Então, o que eu faço? Considerando essa eficiência de germinação de 90%, então vou pegar 45 quilos, dividir pela eficiência, que é 0, transformando para decimal, 0,9, o que vai resultar em 50 quilos. Então, a resposta correta da questão 15 é 50 quilos. Questão 15, 50 quilos. Então, para semear esse 1 hectare,
considerando a massa sem semente 22,5 e um poder germinativo de 90%, nós temos 50 quilos. E a questão 16 está relacionada ao preparo do solo. Então, lá, para o preparo convencional desta área, o conjunto de implementos que causará o menor prejuízo à estrutura do solo será. Então, veja, falamos de preparo convencional e estamos falando de menor prejuízo à estrutura do solo. Vamos analisar essas questões. A. Arado de discos e grade niveladora. B. Arado de discos e enxada rotativa. C. Arado de Iveco e enxada rotativa. D. Arado de Iveco e grade niveladora. E. Arado de Iveco e grade niveladora. Então vamos analisar e vamos por exclusão. No preparo convencional nós temos o preparo primário com os arados e o preparo secundário, que pode ser grade e pode ser enxada rotativa também. Então, quem que faz a maior destruição da estrutura do solo? Se a gente olhar para o preparo secundário, nós temos que as enxadas rotativas fazem uma grande destruição, porque elas agem, né? Lembram lá da estrutura da enxada rotativa? É um eixo transversal com lamas que giram a alta rotação e fazem o corte de uma fatia de solo e pulverizam essa fatia de solo. Então, as enxadas rotativas causam grande prejuízo à estrutura do solo. Então, por exclusão, a B e C, nós já tiramos ela das respostas aqui. Outra que nós podemos analisar, só pelo preparo secundário, é que eu tenho aqui na letra E, grade aradora. Veja que a grade aradora, como o próprio nome está dizendo, ela vem para substituir o arado em preparo primário, muitas das vezes. Então, a grade aradora aqui, utilizar um arado de Iveco seguido de uma grade aradora, é uma grande desestruturação. Vai causar um grande prejuízo à estrutura do solo. E aí, nesse caso, sobra a letra A e a letra D. É arado de discos e grade niveladora, arado de Iveco e grade niveladora. Nesse caso aqui, nós ficamos com duas respostas que nós podemos analisar, que é o arado de disco e a grade niveladora. Neste caso, qual deles causa o menor prejuízo? Eu acho que essa questão aqui, de maneira geral, ela foi mal elaborada, porque todos aqui vão causar prejuízo à estrutura do solo, seja o arado de disco, seja o arado de Iveco, seguidos de dois, já que o preparo secundário é o mesmo, grade niveladora. Então a diferença aqui, a nossa análise, seria o arado de disco e o arado de Iveco. A questão 16 tem como gabarito e resposta correta a letra D. Eu nem marquei aqui porque é uma questão que, ao meu entendimento, apesar da resposta correta ser a letra D, arado de Iveco e grade niveladora, há problemas porque aqui há um prejuízo na estrutura do solo pelas duas. A resposta correta é a letra D, segundo o gabarito ENAD, é o arado de Iveco seguido de grade, causa menos prejuízo. Se a gente analisar a estrutura e a constituição dos arados de discos e arados de Iveco, né, o disco ele é côncavo, ele vai cortar uma fatia de solo, ele tem uma menor penetração do que o arado de Iveco, só por esse detalhe de ter uma menor penetração, que está relacionado à concavidade do disco e os ângulos, né, uma vez que, à medida que você mexe no ângulo vertical, ele tem um limite de capacidade de penetração desse disco, e também pelo seu diâmetro, seu eixo. Já o arado de Iveco ele trabalha em maiores profundidades, corta uma fatia, pode cortar uma fatia de solo mais profunda, né? Em trabalhos de campos nossos tem demonstrado isso. Então, assim, é uma questão para mim, neste caso aqui, dúbia quanto à resposta, apesar do gabarito ENAD, quando diz ter a letra D como a que causa o menor prejuízo à estrutura do solo, mas é discutível. Então essas eram as questões do ENAD 2004. Espero que aproveitem a discussão das questões. Espero vocês na próxima aula. Tchau e até a próxima.